A gente vai iniciar o nosso palco com a Peopleware Tecnologia, falando sobre o tema harmonização de canais, informações consistentes, clientes satisfeitos, dívidas recuperadas. Nós temos uma visão que conceitos clássicos da cobrança, onde você sempre busca a questão da recuperação, recuperar mais rápido, a questão de permitir a melhor experiência ao cliente, atender a crescente demanda por regulação legal. Então a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, tem Lei Geral de Proteção de Dados e uma série de leis que são o tempo todo acrescidas à nossa sociedade, né, no sentido de aperfeiçoar as relações na sociedade. E essa demanda é uma demanda constante. Então a gente sabe que a cobrança sempre passou por isso e vai continuar passando por essas motivações, né? Indo adiante, bom, primeiro deixa eu avisar uma coisa que eu estou vendo aqui. Para quem está acompanhando o sorteio que vai existir, a palavra-chave é essa: sucesso. Ok? Então, para chamar a atenção de todos aí, quem quiser, depois concorre lá a um prêmio, acho que é uma Alexa, se eu não estou enganado. Bom, mas voltando ao ponto, nós temos uma maneira que esse mercado ele tem que permanentemente evoluir. E como é que a gente passa a ter essa motivação dessa melhoria, dessa inovação? A gente quer compartilhar com vocês a ideia de que alguns guidelines, algumas diretrizes estão sempre nos acompanhando. Primeiro, estar atento a toda evolução que a tecnologia nos permite. Então, a gente tem evoluções como a própria nuvem, a inteligência artificial, a ciência de dados, tudo que está crescendo o tempo todo, a gente tem que ter um olhar especial e ver como isso pode afetar a nossa operação e o nosso mundo, né? Uma outra coisa importante é observar como está acontecendo as relações sociais entre as pessoas. A gente quer fazer um trabalho voltado às pessoas. Esse é o trabalho que é inerente a vários tipos de segmentos de negócio e não é diferente com a cobrança. Então, essas diretrizes de estar sempre buscando essas inovações, ela é muito importante para isso. Então, eu queria compartilhar uma visão com vocês. Eu vou pedir aqui ao pessoal para me ajudar. Eu preciso... Vamos lá? Tem alguém lá que pode me ajudar com que é importante para... Que aí fica mais fácil visualizar. O que a gente vai propor aqui, eu vou me adiantando falando, é uma visão de um ecossistema de cobrança, ok? Então nós temos hoje em dia, o mundo da cobrança, ele acontece em vários campos. São várias batalhas ao mesmo tempo. Então a gente tem a cobrança funcionando nas assessorias, no meu call center, mandando mensageria digital, no site da empresa, no aplicativo, nos marketplaces de cobrança. A cobrança acontece em todos os pontos. Como é que a gente pode ter uma base confiável para crescer nesse ambiente? Confiando nas informações que estão disponíveis. É fundamental. No debate que houve hoje de manhã aqui, o pessoal falou muito sobre isso, sobre a necessidade de ter uma informação confiável. O que é uma informação confiável no conceito de hoje em dia? É a origem ser confiável e ela ser recente, ela ter um frescor da informação. Uma coisa que está acontecendo naquele momento, quanto mais possível ter esse conhecimento dessa informação disponibilizado para a nossa operação. Por que o tema da nossa palestra é harmonização? Porque a gente está falando que todo esse ambiente, todo esse ecossistema tem que trabalhar de forma harmonizada. O cliente é um só. Então não interessa se eu estou num canal, se no outro canal, o mais importante é garantir uma harmonia entre esses poderes todos aí, entre esses canais de que estão tratando com o cliente. Esse tema que eu vim propor aqui para nossos convidados. Discutir um pouco sobre essa possibilidade
saber o que eles já avançaram nesse sentido, né? Esse desafio constante, cada vez mais, identificar o cliente e tratar o cliente de uma maneira única, específica, né? Então a hiperpersonalização, está muito na moda esse termo do cliente, e a gente ajeitar esse atendimento que vai ser dado. Então a ideia é fazer esse debate. Eu de novo agradeço a vocês, convido todo mundo a seguir e acompanhar, porque certamente vai ser muito interessante. Obrigado. Obrigada, Edmundo. Agradeço também aí a participação de vocês, Tamires, Tomás, e vamos começar, né? Então vamos lá. Então a primeira pergunta que a gente tem aqui é como vocês veem esse desafio da harmonização dos canais? Que partes da operação desafiam a participação nesse ambiente integrado? Como é que vocês estão vendo isso no mundo de vocês, na experiência de vocês, no dia a dia? E depois a gente vai falar um pouquinho de futuro também. Bom, boa tarde. Agradeço novamente também o convite da organização, os meus colegas aqui de painel. Eu queria começar só com um contexto de Natura & Co, porque é um pouco diferente do que a gente também vê no mercado, né? Então, a gente é uma empresa com uma possibilidade de geração de renda para quase 4 milhões de mulheres na América Latina. Então, por meio da venda de cosméticos. E é uma empresa que a gente tem um propósito muito forte de não sermos uma das maiores empresas de beleza do mundo, mas uma das maiores empresas de beleza para o mundo. Esse princípio guia a gente também nas nossas decisões sobre ciclos de crédito, sobre quais soluções financeiras a gente está oferecendo para a nossa cliente, para a nossa consultora. Então, como é uma empresa de relações, a gente entende que desde o momento ali da venda direta, não é no momento de cobrança que a gente vai perder esse princípio nosso de venda de relação. Então, é uma relação também até a cobrança. Quando a gente pensa, então, nessas quase 2 milhões de consultoras no Brasil, são múltiplos os canais que a gente tem de atendimento. Então, a gente também tem uma preocupação muito grande sobre, seja um atendimento ali de atenção ao cliente, seja na cobrança interna, com os nossos parceiros também externos, seja nosso canal de autoatendimento. Como é que a gente garante essa questão de estarmos falando a mesma língua? Então, se a gente tivesse que talvez elencar alguns princípios disso, eu acho que a gente fala bastante sobre a transparência das informações, a integridade e uma agilidade. Transparência, eu entendo que a gente tem que deixar muito claro para o nosso cliente, para a nossa consultora, o que de fato foi a concessão de crédito dela, o que ela consumiu com aquilo. Se em algum momento ela tiver uma necessidade de fazer uma negociação, né, qual que é a melhor oferta que a gente tem para ela. Então isso tem que ser muito claro também, para ela possa entender e também fazer a recuperação financeira dela. Quando a gente fala da questão de integridade, eu acho que aí pega todo esse arranjo, né, esse ecossistema que a gente fala de cobrança, é o que a gente passa de credibilidade para o cliente. Então, não posso ter que no bot, via atendimento, ela tem uma informação que é diferente com um parceiro nosso de cobrança externa. Então, a gente precisa estar orquestrando essas informações para chegar de fato ali numa visão de ponta a ponta. E a agilidade no nosso negócio é muito relevante, é o que de fato faz diferença ali para a consultora ter o ciclo de venda dela naquela campanha, naquele ciclo, e conseguir ter a renda familiar dela. Então, eu preciso que rapidamente, quando ela tem uma informação de uma negociação que ela faça, que isso nos nossos sistemas a gente faça essa liquidação de pagamento, faça uma recomposição de crédito dela, porque é de fato que vai trabalhar com a retenção desse cliente. Então, a agilidade para a gente, seja no meio de pagamento, seja nos processamentos nossos sistêmicos, permeia essa relação. E a gente tem que construir aqui, o que a gente vê na Natura, muito uma construção desse ecossistema. Então, temos sim investimentos altos para isso, a gente entende que precisamos ter, desde o momento de crédito, um motor de crédito para tomar essa decisão, em cobrança, um motor também que a gente possa integrar com plataformas e sistemas nossos, para que de fato a gente tenha ali todo esse ciclo desse cliente aí fazendo toda a recuperação financeira dela e voltando de fato ali para o nosso modelo de negócio. E um pouquinho também diz assim, porque o seu mundo é bem diferente, né? Na verdade, do mundo tradicional, de banco, de instituições financeiras, de empresas mesmo, né? Você tem todo um ecossistema bem diferente, uma operação diferenciada, obviamente, mas como a gente pode garantir que elas tenham a melhor experiência durante esse ciclo, durante todo momento da régua de cobrança, vamos dizer, desse momento que é um momento muito delicado também, né? E a gente está lidando com a renda familiar, como você falou. Então é um momento muito delicado. Como é que você vê assim, como é que a gente consegue garantir
essa positividade nesse momento? A gente tem esse princípio de consultora no centro. Então, essas decisões que a gente toma de qual ferramenta, qual solução a gente está aplicando de fato para esse cliente, se é aderente ou não, e mesmo usando as ferramentas que a gente tem para isso. Então, tem situações especificamente que a gente sabe que precisamos ter uma atenção maior, então situações de calamidade, situações também pontualmente do nosso processo logístico que a gente precisa dar mais atenção. Ok, a gente usa as ferramentas para potencializar isso, então, para segmentar a carteira, para conseguir fazer uma ação diferenciada. Então, isso guia o propósito que a gente quer chegar, que é a prosperidade da nossa renda, a prosperidade do nosso canal, como dentro de casa a gente toma a decisão e arquiteta para fazer dessa forma. E Tomás, e você, assim, como é que você encara esse desafio todo, né, no seu mundo, né, com as tecnologias, etc., e realmente para trazer a melhor experiência do cliente nesse momento? Primeiramente, agradecer o convite do Edmundo e todo mundo para participar aqui. Eu acho que se conecta muito no que a Tamires falou um pouquinho, né? Deixa eu trazer a realidade um pouquinho do Banco Carrefour também, que a gente se autodenomina como uma fintail, que é uma fintech dentro de um ecossistema de retail. Por mais que a gente fale de uma maneira muito bonita, né, sobre a experiência do cliente, quando a gente fala para instituições financeiras, isso fica para um segundo momento ou para um segundo plano, haja visto que a gente sempre está olhando o resultado, né? Se a gente está olhando na magnitude financeira ali como um todo. Quando você fala de um ecossistema tão importante como é o do Grupo Carrefour, o braço financeiro ele tem muito mais propósito do que somente ser a fonte, né, de financiamento de consumo desse cliente. Ele pode ser a porta de entrada e muito mais. Ele pode ser o caminho de efetivamente de experiência positiva desse cliente. Então, onde muitas empresas e bancos enxergam a cobrança ou a renegociação como final da jornada, a gente como ecossistema pode ver como recomeço. Um cliente que é inadimplente no Banco Carrefour, ele não deixa de consumir a sua verdura, o seu legume e o seu eletrodoméstico, né? Então, nesse grande desafio, é o que a gente tem que começar a pensar em sim, como a gente mantém o equilíbrio do resultado financeiro, eu já vi isso no nosso propósito como organização, mas consegue incluir um propósito de experiência na jornada desse cliente. E quando a gente fala de harmonização, eu gosto de trazer uma discussão de, agora que a gente está começando a entender o setor, entender um pouquinho do que a gente falava de omnicanalidade, a gente está falando de harmonização efetivamente dos nossos canais, e eu tenho uma opinião muito particular de que o cliente é o canal. E a gente tem meios de comunicação com esse cliente. E por que eu falo que o cliente é o canal? Ele vai escolher onde ele quer ser atendido, da forma que ele quer ser atendido, com a informação que ele quer ser atendido. E cabe a gente viver nesse mundo de teste, aprende, implementa, teste, aprende, implementa, teste, aprende, implementa. Essa é a nossa realidade hoje. Eu posso citar aqui 3 ou 4 exemplos de um time que está testando. Se vocês me trouxerem aqui daqui a um ano, eu vou citar novamente testes nisso, porque eu acho que a gente começa a olhar agora o atendimento, principalmente de cobrança e de retenção do nosso cliente, não como um jogo finito, mas como um jogo infinito, onde a gente vai buscar sempre adequar o nosso canal, que é o nosso cliente, né? Então, quando a gente fala de harmonização, é mais do que ter os dados corretos, da forma correta, na hora correta. É usar para o cliente correto do jeito que ele quer que seja utilizado. Uma informação de consumo que eu posso ter ali pode ser muito diferente no meu canal digital. Essa informação disponibilizada no meu canal humano pode trazer até uma experiência negativa para o cliente. Faz sentido ele saber, ou eu deixar isso na mão do operador, que eu sei que ele consome leite, ou que ele consome fralda, ou que... Faz sentido eu colocar isso atrelado a uma oferta, de uma proposta de valor, e que vai justificar com que o meu cliente permaneça como cliente? Então, essas discussões que eu levo como centro e como referência do como harmonizar os canais. Não é ter todas as informações em todos os canais. Não é ter atendimento em todos os canais. É atender o cliente onde ele quer e colocar a informação necessária para esse canal ter cada vez mais o seu melhor resultado ali. E quando eu falo resultado financeiro, e sem sombra de dúvida, a satisfação do cliente nessa etapa da jornada, que é uma etapa ácida, né? Uma etapa azeda. Então, como a gente consegue fazer efetivamente essa experiência ser fluida e o menos negativa possível, vamos dizer assim. Obrigada. E Edmundo, ele fez uma provocação ali, dizendo que, na verdade, o cliente é o canal, né? Então, como é que você vê, como é que as tecnologias, você é um homem de tecnologia, as tecnologias avançadas podem auxiliar realmente nesse momento
a transformar o que ele diz que o cliente é o canal, e ele escolhe, e ele decide como é que ele quer ser atendido, como é que que essas tecnologias podem ajudar nesse momento? Bom, complementando o que o Thomas conversou, a questão de ter os dados, as informações confiáveis, consistentes na ponta, ela é fundamental como um ponto de apoio, um ponto de base desse processo. Mas o que a gente quer é cada vez mais empoderar cada um desses canais de tomadas de decisão, que é um pouco saber o que está acontecendo, com quem que eu estou falando, qual é a ação correta, o movimento correto a ser dado em cada situação que está acontecendo. E na questão da tecnologia, você tem, por exemplo, a possibilidade de usar a IA, eu acho que o Thomas tem experiência nesse sentido, para te ajudar nesse atendimento ao cliente, que é o ponto final da nossa jornada, né? A gente quer falar com o cliente independente do canal. E esse tipo de coisa que pode dinamizar e potencializar muito essa situação. Acho que muito já tem sido feito e eu provoco de volta essa questão para que eles possam falar um pouco disso, porque eles têm muito que imagino que eles possam compartilhar conosco dessa experiência. Então eu vou complementar aqui com a seguinte pergunta. Então, que experiências vocês tiveram que mostraram os melhores resultados nesse sentido? De você trabalhar a harmonização de canais, vários canais e realmente ter no final a melhor experiência do cliente nessa jornada de cobrança. Posso compartilhar aqui um exemplo que eu acho que é bacana, que é a nossa plataforma de autonegociação de cobrança, né, das consultoras. Então, está falando aí de quase 2 milhões de consultoras no Brasil. A gente tem uma plataforma que é um site, um aplicativo, que ela já consegue entrar, ver todos os títulos dela, fazer a regularização da situação dela e que está integrado no nosso modelo de venda, né, no modelo de negócio. Então, no mesmo aplicativo que ela acessa ali a captura de pedidos, ela também consegue acessar essa questão de situação financeira dela. E é o segundo canal mais acessado realmente ali da companhia, só perde de fato para essa parte de captura de pedido. E é uma plataforma que já tem um tempo na Natura, é um ativo da Natura, né? Mas sobretudo nos últimos anos a gente fez mais investimentos, a gente integrou o motor de cobrança, a gente conseguiu também deixar que ela seja 24/7 também de disponibilidade. Então é muito engraçado porque não tem uma implantação que a gente faça que mexa nesse sistema, que a gente não tem alguém ali tentando também acessar. Então é um canal que a gente vê uma alta demanda também para ele. Porque faz sentido estar integrado, harmonizado no nosso ecossistema quando eu falo com uma consultora. Então, eu posso dar uma diretriz para ela acessar esse canal, onde ter as informações dela para fazer a regularização. E, voltando no pilar de agilidade, se ela de fato tiver ali uma negociação e fizer o pagamento, precisa ser muito rápido nessa recomposição de crédito dela, que no mesmo ecossistema que ela já consegue voltar e ter a retenção desse cliente. Então, a gente tem bons resultados em relação a isso, né? A gente vê que o cumprimento de acordos dentro dessa plataforma é muito bom também, e uma questão também que ela volta sendo mais produtiva com a Natura. Então, eu acho que a gente consegue, com essa ferramenta, passar para ela de fato esse propósito de, a gente não está aqui nesse momento de cobrança também só cobrando, a gente entende também que é um movimento, que você tem lá uma negociação e que você volte também a revender Natura, a revender Avon. Então, nessa junção que a gente teve aí na companhia de junção de força de vendas de Avon e Natura, a gente viu que a demanda por um canal digital, que ela tem ali em mãos essa possibilidade de regularizar a situação dela financeira e voltar de novo para o negócio para fazer a geração de renda dela, que muitas vezes é renda familiar de fato, é muito importante para ela, a gente vê isso crescendo realmente para o nosso negócio. Bem interessante, né? Você demonstra uma empatia, né? Se colocar ali diante dela, dizendo assim, eu entendo o seu problema, eu entendo de que forma, tem ferramenta e está aqui, você pode utilizar da melhor maneira possível. Tá. Tomás, qual foi a sua melhor experiência aí de resultado em relação à cobrança? É complicado, né? Porque acho que quando fala de resultado vai ser sempre o último, né? Sempre a última experiência, sempre aquela que está mais no hype. Posso citar aqui a parte do uso da inteligência artificial como um todo o processo de gamificação, o nosso portal proprietário, que, né, a gente saiu de um patamar de 20% de negociação de atraso longo para mais de 60%, graças a todas essas dinâmicas.
Mas eu acho que mais do que essas iniciativas pontuais, eu acho que foi a forma de pensar e a mentalidade efetivamente do time. Meu background não é de cobrança, né? O time sabe bem o quanto eles sofreram com isso, então eu vim do mundo de riscos, depois por transformação digital, e eu recebi o desafio de transformar a cobrança, estava num momento muito complexo. Com uma cabeça de uma pessoa que, né, naquele movimento de agilidade, de transformar por produto, a primeira coisa, o movimento que você vai fazer é o quê? Digitalização. Você acha que aquele é o caminho. E quando você começa a aprender, e aí eu acho que por isso que se explica muito a minha visão de cliente como canal, quando você começa a aprender que muitas vezes a resposta não é A ou B, e talvez seja A e B, o que eu quero dizer? Que a junção do digital com o humano, que começa a trazer as melhores respostas, e a gente consegue provar isso através de menores quebras, maior pagamento e maior rentabilidade desse cliente na carteira, começa a te trazer inputs um pouco diferentes. Sim, a IA é uma solução que trouxe um teste para a gente com uma resposta muito promissora, porque ele tem uma capacidade, primeiro, de negociar com o cliente de uma maneira muito bem estruturada, trazendo variáveis complexas com uma agilidade muito grande, como eu falei, por exemplo, uma variável de consumo, uma variável de renda, ele consegue traduzir aquilo numa negociação, ele traz uma acessibilidade muito positiva, na ótica de, inclusive, conseguir ouvir um áudio do nosso cliente, né, que tem dificuldade de escrever, mas que não está tão confortável de fazer uma negociação por telefone naquele momento, e ele consegue traduzir isso e fazer a melhor proposta para o cliente adequado na forma adequada. Mas quando você potencializa isso com uma negociação ou um reforço do humano, que é aquela segurança que aquela pessoa tem, aí você fecha o combo. Então a harmonização muitas vezes é isso, né, do que eu estava falando. A experiência é muito positiva nessa evolução digital, mas quando você potencializa os seus canais tradicionais com os seus novos canais, o resultado é um ROI mais positivo, uma satisfação melhor e efetivamente um cliente dentro do nosso ecossistema durante mais tempo. Então acho que esse é o... Se eu pudesse elencar, além, né, dessas referências que eu acho que foram muito bem positivas, até para a gente poder segmentar o cliente da melhor forma, isso já traz uma experiência. Para mim, acho que foi a mentalidade, né, de saber usar essa harmonização de canais de uma maneira muito mais adequada, e tem um universo de oportunidade, né? A gente já está aprendendo ainda, e eu acho que tem mais um mar aí para a gente conseguir conectar essa sinergia entre os diversos meios de comunicação com o nosso cliente. A gente estava falando dessa importância, né, de recuperar a dívida, mas principalmente de reter os clientes. E abre um espaço para que a gente possa reter e potencializar esse novo cliente que a gente adquiriu através desse momento, né, que o cliente estava vivendo. Eu acho que a gente ainda tem muito que aprender nesse sentido de saber quanto um cliente bem atendido na cobrança, quando ele regressa, quão melhor cliente ele se torna a partir desse momento. No caso das duas situações, aí são hábitos de consumo. Então, em um determinado momento, você pode ter um determinado nível de demanda desse cliente, e depois que ele passa por um momento ruim e se sente bem atendido, ele tem a possibilidade de voltar consumindo mais e melhor, né? Acho que ainda tem um caminho de estudo nesse ponto, mas vocês têm algum dado que pudesse comentar sobre isso, dessa volta do cliente, se ele volta sendo um melhor cliente do que era antes? Ele volta sim, então a gente vê até uma questão de produtividade, para a gente é super relevante isso. Até para saber exatamente o que a gente tem que ofertar para esse cliente. E aí, já pegando até um pouco de gancho quando a gente fala de futuro, né? A gente fala também dessa questão de como é que a gente consegue expandir de fato nosso mercado, de uma forma que a gente consiga ser expansiva de fato, mas com essa visão também de retenção. Então, na Natura a gente está agora também rampando aí toda a parte de EmanaPay, que é a nossa fintech também, que é o braço financeiro agora da Natura, né? E a gente vê também já um excelente resultado quando a gente pensa na digitalização e nas contas digitais que a gente está fazendo para essas consultoras. Então, hoje a gente já tem mais de 800 mil contas também desde o lançamento, e a gente faz de fato esse acompanhamento. Então, até nos nossos relatórios a gente já divulga exatamente isso, assim, as heavy users de conta digital que estão passando por essa experiência, que é uma proposição de valor construída exatamente para essa consultora, que eu acho que é de fato essa personalização do que é o produto financeiro aderente para ela volta praticamente 10% mais produtiva e quase com 30% a menos de inadimplência. Então, a gente vê que esse uso é muito importante também. E como é que a gente pensa também em, como é que
A gente estrutura também toda essa parte financeira que seja sustentável. Então, da mesma forma que nosso crédito mercantil estruturamos ali com sistemas, plataformas, motores para fazer isso, essa parte financeira aqui que a Natura também está fazendo toda a expansão, também está indo nessa linha, né? E com essa visão, assim, como é que eu oferto de fato algo que faça sentido para o nosso negócio, eu não quero que ela saia ali realmente, né, do nosso ambiente, nosso ecossistema, então também está bem harmonizado em relação a isso. Mas também que seja alguma coisa que gere a renda dela de maneira mais lucrativa, então é muito bom para ela. De fato, para resultado financeiro também para a Natura é muito importante. O Carrefour vai na mesma direção, né? Mais recentemente a gente voltou com a iniciativa do Super App, né? Ou seja, ter um cliente comum para todo o ecossistema. Isso fica muito claro em relação a números, que o cliente que teve, mesmo que encerrou um ciclo conosco, mas que teve um processo mais humano, de negociação mais estruturada, em condições mais favoráveis e com menos fricção, ele é um cliente que volta a consumir no nosso ecossistema de maneira muito positiva, né? O cliente não consegue diferenciar a marca, a identidade e aquele, né, calor ali, né, de um banco Carrefour versus um posto Carrefour, uma drogaria Carrefour ou a BU de varejista do Carrefour. Então, isso é muito claro que o cliente, mesmo que eu não conceda mais o crédito ou ele não opte mais pelo crédito conosco a partir do momento que ele foi um cliente de atraso longo e a gente não concedeu mais, ele é um cliente que volta para o ecossistema. É um cliente que fica no ecossistema. Porque ele teve uma experiência negativa na concessão de crédito, onde, né, foi atendido adequadamente, mas ele ainda é um cliente Carrefour. E amanhã ou depois, quando ele precisar novamente desse crédito, seja para financiamento dentro do nosso business ou fora, ele vai procurar. Então a gente consegue ver tanto nos pedidos de novos créditos, assim como dentro do consumo, números muito diferentes para o cliente que teve uma fricção, um atendimento um pouco mais humanizado, versus o cliente que efetivamente a gente fez só o nosso trabalho, né, de trazer o dinheiro de volta. Então é aquela visão de longo prazo. E se você parar para analisar o Carrefour, eu não abri muitos números aqui, a gente está falando da 6ª maior carteira de cartão de crédito do Brasil. Então, atrás dos grandes bancos. Então estou falando que hoje 6 milhões de clientes, atualmente, mas basicamente mais de 10 milhões de clientes já passaram pelo Carrefour. Então, você está falando de um balde que representa grande parte da população. Então, ter uma boa experiência em relação à marca é o que efetivamente vai fazer, numa visão de futuro, trazer esse cliente de volta. Ter novos produtos, não só o crédito, novos serviços financeiros, e aí mantê-lo no ecossistema de uma maneira saudável e com uma visão positiva ali, entendendo que foi um momento não tão positivo, mas que foi adequado e que os dois lados trabalharam de uma maneira fera para aquele relacionamento. Aí é a visão que a gente fala, né, de maneira muitas vezes fria, mas é efetivamente pensando na experiência do cliente. É uma solução integrada e com proximidade. Acho que nos dois casos, nos dois exemplos, houve muita proximidade, entendeu? E o ouvir, o entender, e tá ali, tá na mão, né? Tá fácil, tá simples e humano, que acho que é o mais importante desse desafio da harmonização de canais, como falou, é juntar o digital com o humano, é não tirar essa questão da humanidade, da humanização, um pouco do que o Manfio falou, do amor, né? Do carinho, que é o que, no fundo, todo mundo precisa e quer, né? Dessa proximidade, se sentir acolhido no momento mais difícil, né? E assim, pensando no futuro agora, para onde vocês acham que haverá mais crescimento nesse processo de harmonização de campo? Assim, é para sonhar mesmo, é para viajar, né? Para onde é que está indo? Bom, eu ainda acho que sim, essa questão de como é que a gente tem agora desse patamar que a gente está harmonizando, conseguindo integrar essas novas tecnologias, IA, enfim, mas também fazendo o negócio em paralelo expandir. Então, acho que um desafio é esse, porque a mudança é tão constante, é tão alta, que às vezes você não pode parar e fazer a mudança e depois seguir, né? Então, o desafio de pegar todo o ecossistema que você já construiu de uma maneira sustentável. Então, decisões que a gente toma hoje em relação a investimentos e que caminhos estamos seguindo, a gente tem que ter de fato ali um plano estruturado, pensando de fato no futuro, sabendo que o nosso cliente tem sim uma base, mas sempre tendo esse contato com o nosso cliente. Então, eu acho que isso é muito importante, porque são situações também que vão mudando, né? No mercado brasileiro, no mercado de hispana, mas a gente tem que entender também o que está ainda do meu plano bastante aderente com a minha proposta de valor, o que eu de fato consigo seguir isso, né, com os nossos clientes, mas também acompanhando o mercado. Então,
essas oportunidades que a gente tem também de fazer trocas, de entender o mercado como está, trazer para dentro de casa, né? Seja estruturando internamente, seja também fazendo parcerias. Eu acho que tem muita gente bacana também trazendo isso, então é um movimento sim, né? Então a gente vê nossa parte também de Natura de novos negócios, trazendo também tecnologias, tendências, conhecer também como está o mercado, para conseguir aplicar dentro de casa. Assim, nem sempre talvez tão rápido como a gente gostaria, né? Dá sim trabalho para fazer isso. Mas eu acho que é muito mais acompanhar, fazer de fato ali a retenção, não perder esse cliente, que ainda é muito importante também, esse modelo de negócio para a consultora e também para a Natura, e expandir, seja esse braço financeiro também, a fintech também que a gente tem, ou seja, novos produtos de fato que a gente está ofertando para essas consultoras. Eu não vou ter essa petulância de pensar tão longe não, tá? E ó que eu, uma pessoa que ama planejamento estratégico de longo prazo, acho que nesses últimos 3 anos de cobrança aí eu aprendi que a gente tem que ser, o futuro tá ali, 2 anos, né? Então eu acho que o que a cobrança evoluiu nos últimos 4 anos foram mais do que evoluíram nos últimos 20. Né? Então, com base nisso, para mim, o futuro é tangibilizar tudo isso que a gente está vendo como tecnologia, mas traduzir isso numa hiperpersonalização de atendimento ao cliente. Né? Então, parar daquela visão cada vez mais clusterizada e traduzir isso, né, no atendimento exclusivo para a Tamires, para a Wanda, para o Edmundo. Como que eu faço isso? E aí, pegando o gancho do que o Edmundo muito bem falou, assim, e como eu capturo esses dados de maneira online, traduzo e retroalimento e já adequo, por exemplo, hoje a minha fila. Isso é um papo que a gente fala muito, mas Edmundo, como que eu tenho hoje não uma fila de derivação de clientes com base em variáveis ou clusters fechados, avaliados mensalmente? Como que eu capturo uma informação online e mudo a curva de acionamento ou minha régua de comunicação com o meu cliente com base naquele novo input, né? Então, falando muito bem, eu acabei de perceber que o meu cliente fez uma nova aquisição. Opa, se ele fez uma compra, o perfil dele talvez valha um acionamento agora. Que tipo de acionamento? Um cliente que recebeu um SMS, clicou no SMS, versus um cliente que recebeu o SMS e não clicou, versus um cliente que recebeu um SMS, clicou, simulou e não fechou meu parcelamento. Você entende que são curvas de tratamento totalmente diferenciados? E como a gente faz isso de maneira online? Então, para mim, né, se eu puder tangibilizar de curto, médio prazo, é basicamente traduzir ou incorporar essas evoluções, né, de inovações, inteligências artificiais e fluxos, né, árvores, dentro das nossas réguas de comunicação com o cliente, dentro dos nossos inputs e dentro da proposta de ofertar variáveis adequadas para o meu cliente. Ameaça de negativação para o meu cliente de cobrança não é algo mais que difere entre ele pagar a Natura, pagar o Carrefour ou pagar o Itaú. Então, essa proposta de valor personificada que vai fazer a diferença para ele, por que o meu e não o demais, por que a minha negociação é mais importante e futuramente você está dentro, é isso que vai fazer a diferença. E na minha visão é menos cluster e mais indivíduo. Acho que esse é o futuro curto. É isso que eu quero ver, né? Nos próximos anos aí a gente já tem esse belo desafio de traduzir isso em realidade. Não, e Edmundo, agora eu quero ouvir você, obviamente, cara de tecnologia, né, de olhar sempre para o futuro, tá 2 passos à frente. O que você enxerga aí nos próximos? Então, o que o Thomas está comentando é bem interessante, porque a gente já tem muitos casos de reagir automaticamente a um universo ainda pequeno de eventos. Então, já temos muitos casos que se o cliente faz um pagamento, você consegue mudar online toda a esteira de cobrança, mandando parar de cobrar, por exemplo. Isso é uma coisa que já é comum em várias empresas, né? Algum tipo de informação que você receba já tem uma reação pronta também. Mas como falou o Thomas, é um mundo de coisas que a gente tem ainda para observar e eventos que hoje em dia a gente ainda não conhece tanto. Pequenas reações como abriu ou não abriu uma mensagem que ele recebeu, como ele mencionou. Então tem um universo muito grande a ser explorado. E o que a gente precisa é ter uma plataforma que possa apoiar a gente nesse trabalho de exploração. Porque a gente não tem a resposta pronta do que funciona, o que não funciona, o que é relevante. A gente pode fazer um estudo muito aprofundado prévio, mas vai precisar testar.
E até a nossa resposta, a gente muda de maneira, né, naquilo que eu falei da finitude do jogo. Hoje, quem fez a simulação e teve uma variável de renda melhorada, a gente entende que mandar um SMS logo na sequência ligar é positivo. Daqui 6 meses não é mais isso que o meu canal ou o meu cliente quer. Então, aprender de maneira recorrente, né, entender a utilidade daquela variável para o hoje, que amanhã pode não ter mais fit, então não é mais a diferença. Um cliente que usou conta corrente, a gente estava mencionando alguns exemplos, não a minha, mas usou algum outro, viu algum tipo de fluxo de movimentação financeira, legal. Um cliente que teve uma renda dentro de outros aplicativos, um Uber, um Airbnb ou demais, né, opções, né, de descentralização da economia. Hoje eu sou visto como, opa, ele tem uma renda a mais, vou procurá-lo para cobrar. Pode não ser isso daqui 6 meses, né? Um cliente que simulou, hoje a gente infere que ele teve algum tipo de descontentamento em relação à taxa ou pricing de desconto. Amanhã pode não ser, pode ser da jornada, do benefício de longo prazo. Então, é isso que eu quero dizer. Assim, as variáveis vão ser importantes, a gente vai testar uma, vai acertar na veia, daqui 6 meses ela vai ser passada. E aí vem o futuro de novo. E aí que a gente vem. Então é aprender todo dia com o cliente, estar junto dele, ouvir, testar. Testar sempre. E efetivamente Testar ouvir sempre. o nosso canal. Hoje eu ouvi até de um colaborador seu que a gente falava muito em fotografia. E agora a gente tem que falar em filme. A gente tem que enxergar tudo que aconteceu, o que a gente acha que vai acontecer. Então esse dinamismo dos dados, das informações, as informações estão aí, né? Assim, estão aqui, né? Aquele mundo de informação e o que fazer com elas, né? E como, obviamente, nesse cenário, você distinguir o que é informação realmente boa, que você pode usar, que você não vai agredir, que você vai dar o tom correto, né, para o seu cliente. Como é que você utiliza isso? Como é que você evolui nisso, né? Edmundo queria falar. Eu queria aproveitar que nós temos mais um tempinho aqui. 9 minutinhos, 10 minutinhos. E provocar um outro tema que é interessante também, que é a questão que eu já escutei do Thomas, da Tamires, essa visão de que a cobrança é um produto, né? Que ele dá espaço e ele tem que conviver com o universo dos outros produtos que a empresa tem. Então, na Avon, na Natura, você tem uma linha de produtos bastante diferente, não só na questão do relacionamento, como na oferta que está sendo feita agora em outros produtos, na conta digital e tudo isso. No Carrefour, a mesma coisa com a oferta de produtos que estão embutidos, estão associados ao cartão. Como é que vocês veem essa evolução de usar esse poder desses outros produtos para consumir e serem consumidos pela cobrança, né? Como é que a gente pode, por exemplo, criar uma bonificação para um cliente de bom comportamento no acordo, já inserindo ele numa esteira de consumo de um outro produto que esteja disponível? Olha, eu entendo que a jornada realmente começa ali no momento da venda do crédito, né? Então, essa questão de construir o produto de fato aderente para o nosso cliente leva tempo, muitos testes, mas de fato é que é efetivo quando a gente vê ele na ponta da cobrança. Então, vou tomar de exemplo a parte financeira aqui, a Natura tentou várias estratégias também, de fazer alguns parceiros externos, de trazer para dentro de casa, mas só quando de fato a gente entendeu, sentou com o nosso cliente, né, e a gente está falando de, pelo menos Brasil aí também são Brasis, né, que de fato a gente entendeu que não, essa proposição de valor é aderente para a gente entende que só a gente consegue de fato ofertar isso para a nossa consultora, não só pelo conhecimento, quanto a gente aprende todo dia ali com ela, mas como de fato é sustentável, né, sem também impactar o grande mercado que a gente tem ali da venda de cosméticos. Então, para começar a falar de cobrança, eu acho que começa lá na ponta de fato desse produto. Como um produto de empréstimo, um produto de cartão, é de fato aderente ali para a solução dela, porque aí sim ela vai ter intenção, né? Tem até, engraçado, alguns casos assim de consultora que de fato tem muito tempo de casa, enfim, você pergunta para ela o que é cobrança, ela nem sabe o que é, porque ela de fato tem aquela intenção de fazer a renda dela e não entende assim que pago sempre em dia. Então, se for de fato muito atrativo para ela entender que os pagamentos em dia também
fazem que a lucratividade dela aumente. Mas se precisar ali tem também todo o suporte de cobrança, eu acho que é o mais aderente possível, porque não importa o produto ali que eu estou propondo para ela, e aí sim fazendo uma segmentação, uma personalização para quem faz sentido ou não, né? Quando chegar na cobrança, entendo que já vem realmente mais linear, e essa esteira que a gente vai e não termina ali, sempre de fato é o ciclo para voltar ali no modelo de negócio. Falando da realidade Carrefour, acho que mais do que o speech de vendas, né, para quem conhece a nossa estrutura ágil lá, isso é uma realidade, inclusive, da maneira que a gente se estruturou organizacionalmente falando, né? Então, dentro da minha estrutura, que eu chamo de retenção, que hoje não é mais cobrança, eu tenho squads de desenvolvimento do produto, trabalhando junto com squads de portfólio e rentabilidade desse produto, trabalhando junto com squads de cobrança. Então, e por que disso? Porque a gente para de enxergar um produto como, né, efetivamente, um serviço efetivamente, ou uma cauda, e começa a enxergar como um produto, tentando extrair o máximo dele. E quando eu falo extrair o máximo dele, não é só naquele momento de cobrança como um todo, não é só a rentabilidade ou a visão de EBIT do produto. Estou falando numa visão cross da organização como um todo. Como a Tamires falou, quando a gente fala na jornada do cliente, o primeiro fluxo é o processo de aquisição. E a cobrança e todo o processo que a gente tem ali dos produtos acoplados são as principais ferramentas de churn, né, ou de evitar o churn desse cliente. Então, um cliente que custou caro, um cliente que teve uma experiência wow no seu processo de aquisição. Então, o que a gente oferta como produto e a estratégia que a gente oferta do nosso produto traduz o que a gente espera de perenidade dele para todo o ciclo. Então, um cliente que efetivamente a gente acredita que ele tem um potencial de maior consumo, aquela primeira negociação tem um viés, um fator, um pricing diferente do que um cliente que efetivamente a gente entende que não tem um fit com aqueles demais produtos. Então, cobrança com seus produtos de parcelamento, com seus produtos de acordo, é sim visto como um produto, além da ótica de EBIT, mas também na ótica de manutenção do meu cliente, perenidade, rentabilidade de longo prazo. Se eu tiver que perder hoje, né, numa visão de cobrança, eu tenho claro onde eu vou ganhar ao longo da minha jornada, na visão de cross-sell e nas demais, né, propostas de experiência do meu cliente. Hoje ainda numa visão muito banco, e eu espero que em breve numa visão ecossistema. E aí sim a gente está falando, né, de se integrar como um todo, e de novo, experiência da marca e não experiência do produto cartão de crédito, do produto conta corrente, do produto adquirência. Mas efetivamente eu sei que essa marca eu posso confiar, a jornada é fluida, o atendimento é adequado e a gente se retroalimenta e conversa aqui. Então acho que é uma realidade que a gente mudou há mais de 3 anos no Carrefour e ela se mostrou muito, muito acertada, porque efetivamente a gente desenvolve o produto, adequa o produto, põe o produto na ponta para falar com o cliente. Ouve o cliente pela operação de cobrança, melhora o portfólio e a estratégia do produto, melhora o produto ou o canal ou o meio que a gente se comunica com ele. Então, de novo, na finitude do jogo, a gente vai continuar se retroalimentando com uma característica de produto. Ágil, né, se adequando, mudando, tentando ser mais rápido do que a mudança do mercado como um todo. Sim, acho que o que a gente queria ter compartilhado com todos, acho que foi muito bem explorado aqui pelos nossos convidados, espero que tenha sido proveitoso a todos. Na verdade, o que a gente quer mencionar, mais do que a gente quer deixar na mente de vocês, é da importância dessa integração, dessa importância dessa harmonização. Os processos cada vez mais vão acontecer na ponta, as decisões são tomadas na ponta, mas ter uma confiança nesses dados que estão sendo obtidos, quer seja internos. Esse ponto é muito importante, que ficou claro na exposição deles. A geração de informação interna, ela só aumenta. A gente tem muito foco em buscar informações fora, mas internamente sabe-se mais do comportamento dos nossos clientes o tempo todo. Então, ter um olhar para isso, da captura dessa informação e ter confiança na informação que nós estamos coletando é fundamental. A aquisição de alguma possibilidade, de uma base pública, como hoje em dia tem informações que são disponíveis aí em dados do Detran, por exemplo, quem tem um carro novo, se a pessoa comprou um carro novo, pode mudar a vida da cobrança? Pode. Então tem muita fonte de informação. Escolher bem de onde a gente pega a informação, enquanto a gente vai confiar nessa informação, é fundamental. E depois o passo seguinte é como é que a gente usa melhor essa informação. Não adianta ter toda a informação do mundo sem ter um processo estruturado para tomar decisões.
Eu mais uma vez quero agradecer a vocês, foi fantástico, acho que foi muito enriquecedor para todos que estavam aqui ouvindo vocês. Muito obrigado. E se eu pudesse, eu ficaria aqui falando com vocês a tarde toda. Obrigado. Eu, como mediadora, eu não posso deixar, mas assim, agradecer Tamires, Tomás e Edmundo mais uma vez por a gente ter compartilhado as experiências, as ideias e tudo que a gente vivencia para esse público. Tá? Muito obrigada mesmo. Vocês querem fazer uma consideração final? Não, também agradecer o convite também, agradecer aqui o público, o time Natura também que veio acompanhar. Eu acho que a gente sai também daqui com a mesma palestra também do Silvio de manhã, que é o aprender. Eu acho que isso tange todas as áreas, todas as empresas, não estamos falando só de conhecimento, de aplicação desse conhecimento, mas como a gente vai também aos poucos aprendendo mais sobre o cliente, sobre o mercado e conseguindo fazer essa aplicação. Então, acho que esses momentos e reflexões servem para isso. E aí, então, agradeço novamente o convite. Somo as palavras aqui, Tamires, agradecendo muito meu time e a todos aqui por esse ótimo papo. Espero que seja um começo, né, e a gente consiga estender esses papos. E mais do que o aprendizado do cliente, eu acho que a troca é muito importante, né? Esse é um setor que carece muito dessa troca de aprendizado, porque a gente só tem a ganhar, né, com essas respectivas experiências. A gente está falando da satisfação do cliente, a gente está falando da melhora da performance como um todo, e a gente está falando efetivamente, né, de uma jornada, né, de experiência do cliente mais positiva. Então, acho que esse fica meu convite aqui, portas abertas, meus contatos estão disponíveis para a gente fazer cada vez mais isso e efetivamente fortalecer o setor como um todo. Obrigado. Obrigada a vocês.